Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está tudo na paz do Senhor Jesus, que é muito necessário nesses tempos de agora, né? Esses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Meu Deus, essa pandemia, né? É só Deus na vida da gente. Antes de começar com a palavra, eu quero pedir para vocês, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. Compartilhe, né, esses vídeos de bênção de Deus, né, com mais alguém, que vocês estarão assim me ajudando bastante. Essa palavra de Deus que eu transmito para vocês é a palavra que nos dá vida, a palavra que nos traz alegria, a palavra de Deus que liberta quem precisar de libertação. Então é muito importante, principalmente nos dias em que estamos vivendo, que nós estamos aí com essa doença, né, que está trazendo tanta tristeza, né, a tantas vidas, em tantos lares, né. É só Deus na nossa vida para nos abençoar e nos ajudar a passar nesse vale tão difícil. Mas agora eu quero ler uma palavra de Deus para vocês, para compartilhar com vocês, né? Uma palavra que vai nos edificar muito e que é muito importante para nós nesses dias. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é importante, mas a gente vai pegando de porção em porção, né, para nós alimentar nossa alma e para nos ajudar, né, passar por esta vida, fazer esta caminhada, servindo a Deus, alcançando de Deus as bênçãos para a nossa vida e por fim a salvação da nossa alma, não é mesmo? Eu quero ler aqui no livro de Esther, no capítulo 5 do livro de Esther. No livro de Esther, essa história de Esther, ela já é uma história bem conhecida, porque existem até filmes, né, que fizeram baseado aqui na história de Esther, né? E eu quero ler para nós meditar um pouquinho nesta palavra de Esther hoje, né? Que ela é para nós muito interessante nos dias de hoje. E diz assim: Esther entra na presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. E sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte para o aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então, gente, aqui no finalzinho do capítulo 4, eu vou ler, primeiro li o começo do 5, agora vou ler o finzinho do 4, para vocês poderem entender um pouquinho. Porque naquele tempo, gente, eu marquei alguma coisa aqui no papel para mim não esquecer, para passar para vocês. Havia uma sentença de morte para o povo judeu. Havia um decreto dizendo que tal dia haveria de se matar, de matar, né, todo aquele povo judeu. Era para morrer, era para matar na época mesmo, né, no jeito da palavra dizer. Era morte para os judeus, uma sentença de morte. E então Esther foi avisada, porque Esther era descendente de judeu. E ela foi avisada disso, sendo Esther rainha, né? Ela foi avisada do que estava acontecendo, e então ela disse a Mardoqueu e disse assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim,
e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Porque, gente, naquele tempo, mesmo a rainha não podia ir ter com o rei se ele não chamasse. Ela podia até morrer. Então, por isto, o que ela fez? Ela foi jejuar. Ela foi buscar a Deus em jejum e oração. Ela e as moças dela, aquelas que conviviam com ela na época, né? E também mandou dizer ao povo judeu que fizessem o mesmo, que orassem e jejuassem por 3 dias. Não era para comer, hora nenhuma não era para comer e não era para beber. Era para buscar a Deus mesmo, com fé, com oração e com jejum, para que Deus pudesse revogar, para que Deus pudesse trazer a salvação para aquele povo naqueles dias que havia para eles uma sentença de morte. Então vocês vejam bem o que foi que Ester fez. Ela primeiro, antes dela ir ter com o rei, porque ela não podia ir até o rei, ela foi orar e jejuar. Tendo feito isto, aí então ela se vestiu com as suas vestes reais e ela foi para falar com o rei. E então que eu já li, né? E então o rei lhe disse: que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Vejam só, gente. Quando ela chegou, ele já disse para ela: o que é que você quer? Até metade do reino eu dou a você, se você me pedir. Vejam só, gente. Ela teve que ir até o rei buscar o que ela queria, porque tinha que vir dele, da mão dele tinha que sair a sentença de livramento para aquela gente. Tinha que vir da mão do rei a sentença de livramento. Não era mais ninguém podia fazer nada, mas era o rei que tinha que dar a ordem de sentença de vida para aquela gente. Então, a sábia rainha Ester se pôs em oração e em jejum para poder salvar aquela gente, o povo dela. Mas eu quero trazer esta lição de Ester para os nossos dias, porque é tão importante para os nossos dias, nos dias em que estamos vivendo, nesta pandemia. Gente, todos os dias a gente está sabendo aqui através dos meus filhos, e eu fico sabendo de amigos, conhecidos deles, que mandam mensagem contando: olha, fulano morreu, olha, o pai e a mãe de fulano faleceram, porque a doença pegou eles e eles morreram, sabe? Tá uma coisa assim tão séria. Então, nos nossos dias, o que nós vamos fazer? Parece, gente, que foi decretado, houve um decreto, digamos assim, de sentença de morte, porque essa doença está matando muita gente. Muitos ainda que conseguem ser internados, ainda que conseguem ser tratados e ser cuidados, ainda assim a doença vence e essa pessoa acaba falecendo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tomar aqui a lição de Ester. Vamos buscar a Deus. Vamos orar, gente. Vamos jejuar. É tempo de nós fazer isto. Nós estamos vivendo nos fins dos dias. Nós estamos passando por essa... a Bíblia chama de praga, né? É uma praga isto que acometeu, né? Que está aí voando pelo ar, contaminando as pessoas. Mas vamos recorrer ao nosso rei. O nosso rei quem é? É o Senhor Jesus nos nossos dias.
É o Senhor Jesus, é da mão dele, é que vem o livramento para os nossos dias. E se nós aprender aqui com Esther, orando, jejuando, vamos tocar no cetro do Senhor Jesus, vamos direto no trono, porque o Senhor Jesus abriu. Quando ele faleceu, quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que nós estávamos livres. Com a nossa boca nós podemos entrar na glória e podemos clamar a Deus em nome de Jesus. Foi assim que ele se ensinou. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, eu farei, o Pai o fará. Então o que nós temos que fazer nos nossos dias é clamar a Deus com jejum, com oração, com súplicas, com gemido, com lágrimas mesmo, clamar a Deus mesmo. Gente, não é tempo de se divertir, não é tempo de festa, não é tempo de nada dessas coisas, é tempo de buscar a Deus, é tempo de clamar a Deus, gente. Nós estamos vivendo uma doença muito séria, está pegando no povo. Nós que somos os servos de Deus, vamos clamar. Vamos se unir em oração. A igreja de Deus tem que buscar a Deus, tem que clamar a Deus em oração e jejum, gente. Para que Deus mande do alto os céus, determine do alto os céus que essa doença cesse, que esta praga cesse de assolar a humanidade. E esta palavra não é só aqui para o Brasil, é para onde chegar, seja lá do outro lado do mundo, no Japão, aonde quer que chegue esta palavra. Povo de Deus, se levante e clame a Deus em oração e jejum. A Deus por nossas vidas, pela vida dos nossos queridos, pela vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, do povo de Deus, da igreja de Deus, do mundo, para a salvação de muita gente, porque as pessoas nesse mundo é a coisa mais preciosa para Deus, é a vida de uma pessoa. A vida das pessoas é o que tem de mais precioso neste mundo para Deus. Então, esta obra de libertação, esta obra de salvação, esta obra de cura, cabe a nós buscar da mão de Deus o livramento para estas vidas. Gente, essa é a palavra que Deus me deu para falar nesta manhã para vocês. Como eu já disse, eu sou uma pessoa simples para falar. Mas a palavra de Deus, ela é igual para todos. Está escrito aqui, ó. Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 8, está escrito assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vocês estão vendo? Então é o cetro do Senhor Jesus, dos séculos em séculos, é o cetro de equidade. Então nós temos que clamar a Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é da mão dele que vem o livramento para as nossas vidas e para a nossa família. Essa é a palavra que eu tinha para passar para vocês nesta manhã. Fiquem com Deus. Também quero dizer para você, mulher guerreira, muitas felicidades para você, né? Que Deus abençoe tua vida. E lembre aqui de Esther, busque a Deus em oração pela tua família e que Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.